Boa tarde. Quero agradecer, em nome do presidente da CATES, a oportunidade de estar aqui nesse momento com vocês para falar um pouquinho sobre eficiência operacional, sobre os resultados da pesquisa do ano de 2023. Agradecer aqui o Ederson, nosso colega e também membro do Comitê de Eficiência Operacional da Abras. Otávio, obrigado pela oportunidade. Tem uma quantidade boa de slides aqui para que a gente possa conhecer não só o resultado, mas eu acho que nós temos um desafio muito grande. Nós vivemos uma transição e acho que todo momento de transição é uma oportunidade de aprendizado, porque muitas vezes a gente tem as informações, nós nos acomodamos com o que estamos recebendo e temos dificuldade muitas vezes de absorver o novo. E a gente vai verificar aqui, eu trouxe algumas coisas aqui para que a gente possa, talvez até um pouquinho mais do que os números que vão ser apresentados, a gente olhar um pouco essa reflexão de mudanças. Eu ouvi aqui desde a manhã várias palestras, se falou sempre eficiência, eficiência, eficiência. E os supermercados, eu vi agora a palestra da colega aqui do Procon, e ouvi também um dos pontos que foi colocado aqui, o terminal de consulta de preço. E talvez muitos de vocês que estão aqui, talvez não se lembram, ou talvez não teve o histórico, que nós precificávamos produto a produto. Todos os produtos dos supermercados eram precificados. Não sei quantos de vocês viveram isso. Eu, desde 20 e poucos anos, eu atuei no Pão de Açúcar, fiquei 44 anos no Pão de Açúcar, trabalhei inclusive aqui numa loja do Pão de Açúcar no passado, em Blumenau e assim por diante. E eu vivi todos esses momentos, né? E foi uma construção enorme, uma grande vitória que o supermercado teve quando ele adotou o terminal de consulta de preço. Foi uma condição imposta para que a gente não precificasse produto a produto. Então isso foi uma mudança. Mas vamos lá, para a gente começar a percorrer aqui as informações, é uma quantidade grande de informações. Eu sei que logo depois da minha parte vai vir aí o coffee break, então tem um minuto ali de pausa para absorver esses números aqui. Mas esses dados que estão aqui na tela, ele mostra a eficiência aqui de Santa Catarina de 2016 a 2023, ou a pesquisa de 2023 é referente a gente divulgar em 2024. E a gente mostra que está acima de 98%, ou seja, de tudo aquilo que o supermercado compra e vende, ele é 98,36% de eficiência. Ou seja, a minha quebra, a minha perda, ela é 1,64 aí comparado aí no último mês. O volume alto é alto, mas assim, e que foco nós precisamos dar? Nós vamos dar o foco de 1,64? Dizer o seguinte, não, mas eu perco o 64, a minha pedra. Eu vou dizer o seguinte, olha, eu tenho uma eficiência de 98,36 e eu efetivamente preciso melhorar a minha ineficiência. Onde está a minha ineficiência? Para que eu possa melhorar ainda mais. Nós sabemos que a nossa operação é inerente, a quebra sempre vai existir. Por mais tecnologia que exista, por mais processos, a gente viu várias coisas que foram colocadas aqui que a gente diz que são ramos que se comunicam, são ramificantes. Quando a gente fala de pessoas e primeiro emprego, que foi colocado aqui, enfim. Mas o que eu queria colocar aqui, eu peguei uma reportagem de 1982. Nós estamos falando aí de 22 anos atrás. Quer dizer, há 22 anos atrás já se falava de furto. Aliás, 42 anos atrás, perdão, já se falava de furtos. Ou seja, não é uma coisa nova, é uma coisa que vem, que vem vindo,
e que tem trazido um desconforto muito grande em relação a isso, né? Mas a gente vai abordar isso aqui um pouco mais à frente. Não se ater assim muito a esse mapa agora, mas isto aqui é a divisão de tudo aquilo que nós apuramos a nível Brasil. Supermercado, hipermercado, loja de vizinhança, loja de contêineres, loja de condomínio. E aqui no amarelo é o resultado de Santa Catarina, ou seja, por enquanto eu só vou ler os dois números lá em cima. Ó. O Brasil é 98,13 de eficiência, Santa Catarina 98,36, ou seja, o estado de Santa Catarina está melhor do que o Brasil. Todos esses outros números aqui que estão aqui, a gente vai ver com um pouco mais de detalhe, com um pouco mais de lupa. E aqui eu pego, então, o que nós chamamos, e essa primeira divisão aqui que eu coloco, nós fizemos 3 alavancas, quebra operacional, desvio operacional e o administrativo. Ou seja, quando a gente olha os números a nível Brasil com Santa Catarina, eles estão alinhados. Você vê o seguinte, ó, inclusive a quebra operacional, ela está 59% igual. Desvio operacional, 28 com 27. E o administrativo, 13 com 14. Ou seja, está alinhado. Ou seja, os trabalhos que são feitos a nível Brasil, de uma forma geral, estão basicamente sendo feitos aqui também. Então, acho que essa é uma informação primeira aí para a gente poder analisar. Aí, pegando aqui os 3 últimos anos, e aqui especificamente de Santa Catarina, a gente verifica que a quebra operacional, ela saiu de 65, foi para 61, chegou a 59. Melhorou. O desvio operacional, ele teve uma mudança aqui significativa em 2023, que ele sai 22, 32 e 27, e depois a gente vê o administrativo também aí com uma diferença. Então, à medida em que a gente vai abrindo as causas, esses números vão se modificando. E aqui eu trouxe aqui a questão dos furtos, por exemplo, né? O que é o desvio operacional? O que nós chamamos de desvio operacional. Aqui tem o furto interno, o furto externo e aquele que nós chamamos que é o furto aqui dos fornecedores. E aqui a gente já verifica uma diferença em relação ao Brasil, né, que é o caso, por exemplo, dos furtos, que é o... Aliás, perdão, que é deixa eu voltar aqui, que eu acabei entrando numa outra pauta na sequência. Aqui nós estamos falando da quebra operacional, me desculpe. E na quebra operacional a gente verifica que os números grandes, que é o caso do total, que é o 59, ele está igual ao nível Brasil, mas quando a gente abre essa quebra operacional, o que a gente enxerga? Ó, a gente vê o prazo de validade que foi falado longamente aqui pelo PROCON, os produtos avariados, impróprios para consumo, danos de equipamento e degustação de cliente, que nós passamos a medir também aquilo que o cliente consome dentro da loja. E onde a gente verifica uma diferença grande aqui, quando você abre esses dados. Então, o que é impróprio para consumo, ele se destaca em relação àquilo que acontece a nível Brasil, esse número aqui. Então, nós vamos entrar depois um pouco sobre a questão da validade, que a gente está trazendo algumas informações novas aqui que eu acho que podem nos ajudar. E aqui a questão do desvio. Nós chamamos de desvio aquilo que é conhecido, né, por furto, por roubo. E eu acho que ainda aqui no Brasil a gente ainda vive uma situação um pouco melhor do que nos Estados Unidos. Eu estive nos Estados Unidos recentemente e eu tive a oportunidade de entrar no Walmart e verificar a quantidade de pessoas que entram e levam o produto sem pagar. Quer dizer, eles passam um pequeno valor e entra, pega, sai, vai embora, ninguém faz absolutamente nada. E não é só no Walmart, isso principalmente em outras lojas menores. CVS, por exemplo, hoje você entra, dá até desgosto se você entrar numa loja dessa, porque estão tudo desorganizado, produto tudo trancado e assim por diante. Então, acho que a gente vive aqui no Brasil uma situação de furto complicado. A gente sabe que qualquer atuação, isso tem uma visibilidade muito grande e é uma atenção
que a gente vem trabalhando. E com certeza o que pode nos ajudar aqui é a tecnologia, né? Outra informação que são os administrativos aqui, que é algo que está na nossa mão. Então, são o quê? O cadastro de produtos, o inventário, que está na nossa mão. E aquilo que está na nossa mão, nós temos condição de fazer um pouco melhor. E, de uma certa forma, outro dia me perguntaram o seguinte, mas, poxa, mas isso não se corrige ao longo do tempo? Parte sim e parte não. Porque se eu erro no inventário, no inventário seguinte é corrigido. Mas é algo que, no momento da apuração, ele acaba trazendo também essa oportunidade aí de melhoria. Vamos avançando aqui. E aqui, então, eu trouxe esse mapa, que eu acho que é importante depois, Tamara. Eu vou deixar todas essas informações aqui para que ela possa ser compartilhada, e não só compartilhada, mas também que ela possa ser discutida pelo comitê da CATES. Então, olhando aqui, ó, quando eu comparo os 2 anos, quer dizer, 2023 com 2024, ou seja, a base 2022 e 2023, a gente verifica que, com todos os problemas que possam ter ocorrido aqui no estado de Santa Catarina, o resultado ainda foi melhor. Ou seja, eu saí de 98,17 para 98,36 de eficiência operacional, quer dizer, melhorou a minha eficiência. Algumas coisas pioraram e outras coisas melhoraram. Então, onde estão aqui as grandes diferenças? Então, a gente viu que aqui no caso, por exemplo, do furto de fornecedores, talvez possa ter uma reclassificação, não tenha sido, mas tem um destaque aqui. E aqui a gente tem observado muito, gente, muitas coisas que têm chegado para nós, é a questão das entregas, porque principalmente em CDs, onde as entregas são volumosas e a gente não tem condição de fazer uma verificação melhor no recebimento. Então, a gente identifica, e aqui, quando nós estamos falando de 12 para 29, imaginando que esse número está próximo, aqui estão os CDs também, não é só supermercado. Então, todos os valores que foram identificados, e aí muitas vezes é na quantidade que recebe, que é muito diferente daquela que está na caixa. Então, se verifica através desse mapa, a gente tem lá a questão do administrativo que nós já falamos, tem a questão do desvio, que é o furto de fornecedor, tem a questão dos inventários, que teve uma diferença grande até quando comparado com o ano anterior, impróprios para consumo, também teve uma diferença em relação ao ano anterior. E todas essas divisões aqui, que a gente coloca, exatamente para nos dar caminhos para que a gente possa, através de todas essas informações e quantificações, melhorar e comparar. Esse mapa aqui, isso a gente consegue fazer por empresa. Então, nós temos, mostrei aqui o Brasil, Santa Catarina, mas a gente consegue chegar numa empresa, exatamente com todo esse extrato que a gente mostrou aqui, né? Isso através aí da tecnologia. Então, essa é uma informação relevante para que a gente tenha de referência para chegar nas nossas lojas, cada um aqui, e comparar com seus números. E saber que é possível a gente plotar essa mesma informação para comparar com o total aqui do Estado. Aí eu fiz um recorte no FLV, que eu sei que haverá uma palestra um pouco mais sobre isso, e também no caso das proteínas animais. Qual é o recorte que a gente trouxe aqui? E aqui, esses dados aqui são dados a nível Brasil. A gente não conseguiu ainda abrir essas informações ainda para o Estado. Mas o que ele traz aqui a nível Brasil? Em FLV, piorou. Tinha uma ineficiência de 5,23, foi para 5,83, ou seja, a minha perda aumentou. E aí, onde estão essas perdas e essas quebras? Ou seja, de toda essa perda que ocorreu, 27% foi em frutas, 15% em verduras, 13% em orgânicos, 7% em frutas secas e ovos, 6%. Então, a gente já consegue identificar aqui
Onde estão as maiores perdas dessa participação? Quando nós olhamos a nível de produto, a gente vê o seguinte, ó, o produto mais perdido durante o ano de 2023 foi o tomate, depois a banana, as folhagens, a cebola e a laranja. Então, com essa divisão, o que nós queremos avançar é conversar com esses produtores em conjunto, de uma forma transparente, como que nós vamos melhorar isso. Quer dizer, o que cada um pode fazer para que a gente possa ter... E a gente sabe que nós estamos vivendo um problema sério agora nessa categoria, que são as secas de um lado, as queimadas de outro, ou seja, a tendência para essa categoria não é muito boa. Olhando aqui a seção de ineficiência do açougue, agora olhando o açougue. Ele saiu de 3,43 e foi para 3,98. Também piorou um pouco a situação do açougue. Vamos ver como é que isso se comportou. Da mesma forma, como quando nós fazemos o recorte no FLV, também nós fizemos o recorte para os produtos. Então, em 2023, eu tinha a carne bovina, exceto picanha, ela era primeiro em valor e primeiro em volume, ou seja, os produtos que mais tiveram perda, consequentemente, furtados. Já em 2024, a picanha passou a ser primeiro em valor, segundo em volume, e a carne bovina segundo em valor e terceiro em volume. Ou seja, isto aqui também serve para que a gente possa trabalhar melhor. Eu acho que tem uma questão aqui que a gente não conseguiu ainda, uma parceria junto com a indústria, diferente do FLV, que nós estamos avançando numa parceria aí, porque está chamando-se embalagem na medida, porque a gente sabe que as embalagens de transporte, se bem adequada, pode ajudar. E aqui, olhando agora, ainda no açougue, a questão do frango, em 2023 ele era segundo em valor, terceiro em volume, em 2024 ele foi para primeiro em volume e terceiro em valor. A gente viu que no ano de 2023 houve uma queda no preço aí da carne de frango. E aí vem a questão de como que a gente vai tratar um dos problemas que foi colocado aqui também na palestra anterior, que é a questão aí do prazo de validade. Então, a gente tem dois pontos que nós queremos lançar luzes para uma discussão e para caminhar numa solução, que é o prazo de validade. E uma outra questão que surgiu recentemente, que nos incomoda profundamente, é a questão do marco regulatório dos vigilantes. Pô, mas o que tem a ver vigilante com a eficiência operacional? O que tem a ver vigilante com perdas, desperdício e assim por diante? Nós vamos ver agora. Então, no fundo, foi falado aqui também sobre de olho na validade. E se nós relembrarmos aqui, quando foi encontrada uma solução para o produto vencido na loja, eu me lembro que eu tive à frente dessa pauta, e se encontrou uma solução de olho na validade, quer dizer, encontrou o produto vencido na loja, o consumidor leva o mesmo produto dentro da validade sem custo. Cara, foi uma revolução para nós. Quer queira, quer não queira, foi uma solução e nós comemoramos isso. E nós comemoramos isso porque nós somos transparentes com o órgão fiscalizador. Nós dissemos que essa é uma coisa que estava acontecendo, que as multas estavam grandes e que a gente precisava encontrar uma solução. Isso começou por São Paulo. E eu me lembro que o diretor do PROCON falou o seguinte, ó, tudo bem, nós vamos adotar uma medida de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Curto prazo, consumidor encontrando o produto vencido, ele leva outro de graça. Enquanto isso, vocês vão melhorar os seus processos. Essa seria uma medida de médio prazo. Vocês vão melhorar os processos. E o terceiro seria o seguinte, encontrar uma solução tecnológica para que isso não acontecesse mais, que o código de barra deveria vir já nas embalagens, o prazo de validade vir nas embalagens, e os equipamentos de PDV, ele não fazia leitura. Mas para isso teria que mudar a legislação, porque hoje você não pode expor o produto com validade vencida.
e a legislação seria mudada para você não vender, mas poderia expor. Mas, enfim. Então, isso foi um ganho lá atrás. E hoje a gente viu que isto, de uma certa forma, está trazendo outros problemas, como foi colocado aqui. Mas olha bem, qual foi a troca que nós fizemos no passado? Nós trocamos um produto, o preço de um produto por uma autuação, porque nós estávamos sendo autuados. Nós deixamos de ser autuados, a não ser quando há uma denúncia um pouco mais séria. Então foi uma troca daquele produto por uma multa, olhando hoje de uma outra forma. E, naturalmente, que eu ainda tenho uma perda financeira, mas no fundo eu estava trocando uma perda financeira por uma outra de menor valor. Mas vamos lá. Aí o que eu coloquei aqui, ó? O que nós estamos chamando aí de eficiência operacional? A gente precisa encontrar uma solução definitiva para algumas coisas. Então, agora, quando a gente olha aqui, depois eu vou explicar melhor por que essa bicicleta está aqui, mas assim, quando surgiu esse problema pela primeira vez, nós tratamos isso de olho na validade. Ou seja, resolvemos o problema, aparentemente. Depois disso, o que nós conseguimos há 2 anos para cá? Olha a questão da transparência. Então, a transparência para o consumidor, que ele encontrou o produto, ele está nos ajudando a nossa operação, então, como brinde, ele recebe o produto. Transparente com os órgãos fiscalizadores e com a população. Olhando o bom sentido e a boa fé. Aí nós falamos da venda social. O que é a venda social? Nós tirarmos o produto da gôndola antes dele vencer. Vocês se lembram disso? Algumas empresas tiravam com 15 dias, com 7 dias, tiravam da gôndola e ia para as trocas. E aí entrou o contrato que resolvia esse problema das trocas. Hoje, nós conseguimos falar para o consumidor, colocar uma gôndola e dizer o seguinte, olha, o produto está próximo do vencimento. Se você levar, você tem um rebate de preço. Isso chama-se venda social. A venda social do ano de 2023 foi 1,2 bilhão, somado todas as empresas. Significativo. Ainda tem uma perda de margem? Tem, mas tem algo transparente. Aí, doações. Olha que legal. De manhã eu estava aqui, vendo a abertura, aí eu saí, fui junto com o Sampaio para participar de uma reunião. E durante a reunião eu recebo uma notícia. Nós temos um PL, que é o PL, me esqueci o número agora, que estava sendo votado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, pelo Davi Alcolumbre, pelo Alan Rick. Eles votaram e hoje tem uma lei que permite você deduzir das doações 2% do seu imposto de renda. E o que foi votado às 10 horas e pouco foi que essas doações elas passam de 2% para 5%, ou seja, de tudo aquilo que você doar, você pode abater do seu imposto de renda, agora naturalmente que vai para a Câmara. Então, o que acontece? Nós andamos de olho na validade, passamos pela venda social, estamos ajustando a doação para chegar no Best Before. O que é o Best Before? É melhor consumir até. Recentemente saiu um projeto de lei, que já tem algumas críticas em torno dele, que é na embalagem constar 2 datas. Confusão que pode vir pela frente. Mas, no fundo, o que nós queremos com o Best Before? Que essa informação seja clara para o consumidor, para que quando ele encontrar o produto com validade vencida, ele vai tomar a decisão de levar ou não levar o produto. Ou seja, que a gente possa continuar comercializando o produto com validade vencida. É uma quebra de paradigma. Isso já existe em alguns lugares? Existe. E eu presenciei isso no Walmart, em lojas lá na Califórnia, algumas gôndolas de produto sendo comercializados com validade vencida. Enfim, são legislações locais. Então, isso nós estamos trabalhando. E a grande discussão aqui, que também foi colocado aqui em algum momento, hoje de manhã,
que foi dado o exemplo da fruta, legumes e verduras, que ela vinha embalada, ela precisava de data de validade. Não embalada, ela não, e agora ela mesmo embalada não precisa da data de validade. No fundo, o princípio é o mesmo. E o exemplo que eu sempre uso para todo mundo é o seguinte: chego em casa às 11h30 da noite, fui ao teatro, ao cinema, eu vou tomar um chá e abro o biscoito ali, conversando, e quando termina a conversa, é 00h30 o produto está vencido. Então, não é porque ele venceu que ele está impróprio para consumo. É uma construção longa, nós já estamos discutindo isso há mais de anos, mas a gente está conseguindo evoluir, né? Eu acho que há uma consciência nossa em relação, principalmente quando fala de desperdício. Olha, se alguém me perguntasse dizendo o seguinte, olha, quanto que foi desperdiçado no meio ambiente, porque aí de produtos que foram vencidos e descartados. No ano de 2023 foram 3,3 bilhões de reais a nível Brasil que foi descartado no meio ambiente e naturalmente de forma incorreta, porque ele venceu dentro das gôndolas. Bom, aqui, o que diz aqui muito rapidamente, eu sei que é bastante números, mas assim, o que hoje você pode deduzir 2%, aqui é um exemplo, só para a gente ter em mente, que é o seguinte, hoje se eu doar 3 milhões de reais e o meu lucro operacional é 100 milhões, eu vou calcular os impostos sobre 97 milhões. Com a nova legislação, se eu doar 6 milhões, eu vou calcular o meu imposto sobre 95, e se eu doar 10 milhões, aqui é uma conta só grande para entender, eu vou calcular meus impostos sobre 95 milhões de reais. Então, isto é o que foi aprovado hoje na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Vai para a Câmara, vamos fazer um trabalho para que isso avance para frente. Bom, o que esse projeto que foi editado também recentemente está trazendo essa questão das duas datas. Então, um objetivo é reduzir o desperdício. E a questão aqui do conceito é que existe duas datas. Tem a data e tem que o alimento ainda estaria seguro. Quer dizer, é algo que vai precisar ser muito discutido, porque ao você ter duas datas na embalagem, você também pode trazer uma desinformação para o consumidor. Mas, enfim, eu acho que essa discussão aqui das duas datas, quer dizer, uma data que seria a data que tem hoje no produto, imaginando que essa data que tem no produto hoje, ela pode ser, venceu, ela poderia continuar sendo comercializada. Aí teria uma segunda data que diz o seguinte, olha, até essa data segunda eu posso comercializar, depois disso eu não posso nem comercializar e nem doar. Mas, enfim, isso eu acho que é muito mais para trazer esse debate do que da efetividade. Isso que eu acabei de dizer, e agora vamos falar um pouco sobre essa questão dos vigilantes, que está ligado intimamente à questão aí do profissional de prevenção de perdas. E aqui eu trouxe um histórico, e já conversei com algumas pessoas hoje. Em 2008, nós fomos chamados lá na Polícia Federal, em Brasília, para resolver um problema de uma abordagem que acabou gerando em morte. E desde aquele momento esse assunto vem sendo discutido, e todas as vezes que acontece algo nesse sentido, acaba se ligando uma coisa com a outra, ou seja, que tudo isso acontece com o profissional de prevenção de perdas. Porque, quer queira, quer não queira, existe a abordagem de um lado e do outro. E esse assunto ele vem se arrastando. Em 2008, tanto o Pão de Açúcar, como o Cencosud, como o Walmart na época, eles receberam autuações altíssimas em relação a essa questão. A gente conseguiu reverter todas elas e elas acabaram não sendo efetivadas. E aí, agora no início de janeiro, nós da Abras recebemos um ofício da Polícia Federal dizendo o seguinte, a contratação de vigias
porteiros, apoio, prevenção de perdas, fiscais, ou outro nome que equivala para realizar atividade típica de vigilante é ilegal. Ou seja, nós estamos com essa notificação, e aqui está claro que eles fazem essa associação entre o profissional de prevenção de perdas e todos os problemas que vocês têm conhecimento disso. Eles acham que isso é desvio de função, e agora saiu uma legislação que chama-se Marco Regulatório, que foi editada na Lei 14.967, de 9 de setembro de 2024, e que nós temos 3 anos para adaptar essa nova legislação. E essa nova legislação, ela traz algumas preocupações, porque, como foi colocado aqui também anteriormente pela doutora Regina, tem coisas de interpretação que pode nos levar aí a uma complicação maior. E uma das coisas que me preocupa é que, nessa legislação, o que ficou um pouco em dúvida é que o operador de self-TV, pelo que está na legislação e pela interpretação, ele teria que ser um vigilante. E a coisa não termina aí, você quer ver? Está vendo? O controle de monitoramento do self-TV. E a coisa não termina aí. Existe hoje um sindicato, que não é um sindicato que tem uma representatividade grande, que é o sindicato aí dos vigilantes. Ele está nos procurando para dizer o seguinte: olha, os trabalhadores que vocês têm aí, que exercem a função aí, entre elas de prevenção de perdas, eles precisam participar, eles precisam estar filiados ao sindicato dos vigilantes. Então, onde a coisa está indo? Um sindicato que não tem, ao meu ver, não tem uma expressividade tão grande, está vendo uma oportunidade nessa legislação que saiu aí, de procurar os supermercados lá, o sindicato do supermercado, para dizer o seguinte: vamos dividir aqui a fatia. Pessoas que têm atividades relacionadas a essa, deveria fazer parte disso. Então, é mais um problema que a gente está enfrentando por aí com relação a isso. E aí, o que nós estamos olhando com relação a esse momento aí dessa regulação? Primeiro que é o momento regulatório, mas a gente está procurando, assim, buscar mudanças. Aonde que a gente pode... Deixa eu voltar aqui, acho que foi um demais aqui. Aonde a gente pode encontrar as mudanças que eventualmente podem nos ajudar a passar esse momento, porque tudo isso acaba influenciando, ora no desempenho, ora na função que a pessoa está exercendo. Da mesma forma que nós partimos lá de olho na validade, doação, olho na validade, venda social, doação, nós estamos procurando esse caminho. Tudo bem, tem algo regulatório, tem os impactos legislativos e a gente precisa buscar ações efetivas. Quais são essas ações efetivas que nós estamos buscando? Acho que antes de colocar essas ações efetivas aqui, eu trouxe aqui 2 casos, que é o seguinte: é o que está dizendo que o trabalho que hoje nós estamos fazendo de abordagem, ele tem tido uma repercussão que não é aqui, caso, gerir perdas aqui, isso aqui é gerir riscos. Então, muitas vezes, a gente está confundindo prevenção com risco. Isso aqui é risco. Nós estamos lidando com risco. E a pergunta que a gente faz: nós estamos preparados para isso? Bom, mas vamos lá. Então, o que a gente está colocando aqui? Hoje, o trabalho que nós estamos propondo, assim, para que fique claro para os órgãos que nos fiscalizam, os órgãos reguladores, é que nós temos um trabalho que vai muito além daquilo que está sendo discutido de uma forma muito pequena em relação ao trabalho de prevenção. Nós fazemos auditoria, nós fazemos conferência de validade, a gente olha o recebimento, a gente faz verificação de estocagem, de estoque, a gente faz controles e vamos caminhando. E talvez a gente chegou num ponto agora que seria o seguinte:
tanta pressão que nós estamos recebendo em relação a esse profissional, será que é o momento da gente rediscutir o CBO? Tratar claramente qual seria a função desse profissional, que hoje nós estamos chamando de eficiência operacional? A gente sabe que esse é um caminho que ele não é simples, não é rápido, porque vai envolver uma discussão com todas as confederações quando se mexe no CBO. E aí, o que eu trouxe aqui para vocês? Eu não sei se vocês sabem o que eu tenho na mão. O que é isso aqui? Você sabe o que eu te falei? O que é isso aqui? BlackBerry, olha aí, ó. Vocês se lembram da BlackBerry? Não? Vocês se lembram? Acho que talvez vocês nem sabem, não têm idade para isso, enfim. É verdade, é verdade. Mas olha, eu, olhando isso daqui algum tempo atrás, lá tem meu nome aqui ainda, né? Porque isso aqui era, na época do Pão de Açúcar, quando eu recebi isso daqui, foi uma mudança, gente. Nós tínhamos o e-mail na palma da mão. Isso aqui foi uma grande mudança que houve quando foi lançado isso daqui. Quer ver? Ó? Então, isso daqui foi lançado em 2002. Então, nós estamos falando de 22 anos atrás. Foi uma revolução. Quem viveu isso daqui, teve a oportunidade de trabalhar com isso aqui, viu o quanto isso fez a diferença. Você responder um e-mail na mão. Você poderia responder um e-mail só no computador. Então isso trouxe uma revolução. Eu acho que essas revoluções que nós precisamos procurar entender. Se isso aqui, naquela época, há 22 anos atrás, foi uma revolução, naturalmente que hoje tem outros mecanismos muito melhor do que esse. Aí vinha duas perguntas aqui. Será que ainda alguém está na cabeça que está usando isso daqui hoje? Porque a gente precisa realmente mudar. E é isso que eu vou trazer aqui agora. Ou seja, trouxe uma revolução, mas passou o tempo dele. E aí eu venho colocar algumas perguntas aqui para vocês. Eu sei que tem muita gente jovem aqui, né? Eu tenho 75 anos. Mas quando eu entrei lá no supermercado, não existia centro de distribuição, existia depósito. Quando eu entrei no supermercado, não existia recursos humanos, existia DPH, ou DP, Departamento Pessoal. Não existia TI, existia CPD. Aí, assim, tudo isso mudou. E quando trouxe essa mudança de depósito para CD, de DP para recursos humanos, de CPD para TI, trouxe um monte de coisas novas. E aí houve uma mudança. Hoje nem se fala mais em depósito. Talvez o depósito da loja não se fala, mas hoje se fala só em centro de distribuição. Fala-se recursos humanos. Fala tecnologia da informação. E é o que fala. Talvez eu vou estourar uns 3 ou 4 minutos, tá? Eu vou procurar dar uma agilizada aqui. Mas é importante essa parte aqui. E aí, há 4 anos atrás, vai fazer 4 anos em janeiro agora, de 2025, nós mudamos, a Abras divulgava o índice de venda do supermercado. Toda vez que divulgava o índice era uma complicação, porque o supermercado ganha muito, o supermercado remarca, as convenções coletivas é muito abaixo do que o supermercado está crescendo e assim por diante. E aí nós mudamos a chave, nós viramos para... Eu não falo mais índice de venda, eu falo do consumo nos lares brasileiros. O consumo nos lares está crescendo ou está caindo? Então, essa mudança trouxe uma reflexão enorme. E para finalizar essa parte do índice de venda, o que é gratificante é você ver a Globo, Olhar Nobre, 5 minutos e 14 segundos dedicado para informar quanto que foi o consumo nos lares brasileiros no ano de 2023, feito em janeiro. Cara, não se fala mais que o supermercado remarca. Alguém tem visto isso em jornal? Nos últimos 4 anos? Quem viu isso? O que vê é o seguinte, o próprio jornalista hoje fala assim, o preço subiu.
Porque nós estamos sendo transparentes ao comunicar. Nós tínhamos medo de colocar isso. O supermercado remarca, não, o preço subiu, o supermercado comunica que o preço subiu. E a mesma questão aqui do prevenção de perdas. A gente precisa mudar, a gente precisa ressignificar isso, porque nós somos eficientes. Ao invés de dar luz naquilo que eu estou perdendo, eu preciso dar luz naquilo que eu... Dar luz não quer dizer que eu não vou fazer. Por que eu preciso falar, como saiu recentemente aí numa notícia, que o supermercado perdeu em 2023 31 bilhões de reais, gente. Pô, 31 bilhões de reais é a venda da quinta maior rede de supermercado, quarta maior rede no país. Mas vamos lá. O número aqui está vermelho, dizendo que eu já terminei o meu tempo aqui. No fundo, o que a gente quer colocar, que essa mudança ela vai ocorrer, ou ocorre como as outras mudanças que ocorrem na empresa, quer dizer, as coisas vão acontecendo na medida que elas vão evoluindo. E a gente sabe que essas mudanças, muitas vezes, ela tem conflitos de entendimento, tem conflito de como olhar isso, tem a questão daquilo que já está incorporado, enfim. Mas a gente precisa vencer isso daí. E aí, o que eu vou fazer aqui para a gente finalizar? Tem uns 3 ou 4 slides. A partir do momento em que se estabelece metas e objetivos, os líderes que somos nós, monta na bicicleta e aproveita a força natural e impulsiona o progresso. Quer dizer, a roda da frente ela vai dar a sua direção. Aqui atrás é onde vai dar tração, onde vai ter, daí com certeza, toda e qualquer mudança a gente pode encontrar subida, descida, risco. Se der uma escorregada capaz de cair, enfim, pode trazer algumas consequências. Então, a roda dianteira é a liderança. Para onde nós queremos ir? Nós queremos insistir aonde? Qual é o caminho? Ela indica os movimentos para que a gente possa aí manter o equilíbrio. E a roda traseira que dá a tração, que dá a força e assim por diante. Eu acho que isso aqui simboliza um pouco. E na vida e nas empresas, as coisas acontecem de forma simultânea. É um permanente aprender a andar de bicicleta e assim por diante. Mas vamos lá. Olhar sempre para frente e não olhar para o chão. Olhar para o chão cai. E aqui, para finalizar, tem mais um slide que é hoje como é que nós estamos organizados. Nós temos um comitê de eficiência operacional, da qual eu sou responsável. Tem o Romualdo, que é um consultor que nos dá um apoio. Nós temos o Ederson, do Giassi, que é o diretor. Tem a Jaqueline, que nos ajuda. E depois aqui tem um quebra operacional, desvio operacional, administrativo, quebra financeira, gestão de estoque e gestão de risco, que é o Eliseu, e o Ederson, que está aqui, que é dos processos aí que nós estamos readequando todo esse trabalho para melhorar a nossa eficiência operacional. Aqui um pouco, todos os meses, nós procuramos divulgar, através dos nossos meios de comunicação, o trabalho que está sendo desenvolvido, a comunicação que nós estamos fazendo, exatamente para construir uma nova mudança e mostrar e dar luz, o objetivo que é dar luz daquilo que nós somos eficientes, né? Aqui um pouco de um trabalho aí que tudo aquilo que nós fazemos, com certeza, se a gente diminuir o desperdício, a gente vai também ajudar o meio ambiente. Nós sabemos que toda a nossa perda não é desperdício, parte dela é relacionado a furtos e erros, mas uma grande parte dela, que é 3,3 bilhões, foi o que foi descartado no meio ambiente. Aqui, nós sempre deixamos aqui o contato para que as pessoas que puderem fazer parte do comitê, está aqui o contato aqui da Jaqueline, e depois esse material vai ficar disponível. E é isso. Obrigado aí pela oportunidade. Não podia deixar de colocar essa foto aqui.